E aí galera, tudo bem? A gente vai dar prosseguimento aqui aos nossos estudos sobre resposta em frequência de amplificadores, falando hoje sobre análise de alta frequência do seguidor de fonte, ou também conhecido como dreno comum, né? Nas aulas anteriores a gente discutiu sobre os amplificadores fonte comum, gate comum, cascode, né? E hoje a gente vai fechar os circuitos de estágio simples com o dreno comum, beleza? A gente conhece algumas coisas desse amplificador já. A gente sabe que ele funciona como um buffer de tensão, então o ganho dele é um ganho não inversor, mas muito próximo de 1, né, que é a característica dele, e que ele efetivamente dá, na verdade, um ganho de corrente ao nosso circuito. Né? Bom, do ponto de vista de análise de alta frequência, a gente pode pegar esse circuito e deduzir aqui um modelo de pequenos sinais. Lembrando novamente que o Cedra acaba incluindo essa capacitância CL, que ela traria uma noção da capacitância de carga, né, vista do próximo estágio, ou a capacitância de uma fonte de corrente de polarização, que seja. Né, alguma capacitância que eventualmente pode ser trazida por circuitos externos ao nosso amplificador. Né, mas está ali. Não tem necessidade de levá-la em consideração nas nossas análises agora não, mas sempre que a gente for montar circuitos multistágios, a gente tem que tomar cuidado e prever se essa capacitância vai aparecer ou não. Outra coisa nessa discussão é a resistência RL aqui, que na verdade, se vocês forem ver essa expressão, não sei se está muito claro para todo mundo, é basicamente a impedância de carga, efetivamente, que eu teria ali, em paralelo com a resistência de saída do transistor do dreno comum, RO, e em paralelo, ele colocou aqui com 1 sobre GMB, onde GMB é a fonte de corrente controlada produzida pelo circuito de corpo. Né? Então ele está até fazendo uma modelagem mais genérica, onde inclui o fato do transistor ali poder ser um transistor dentro de um circuito integrado, onde a gente sabe que a gente não teria a fonte e o body do MOSFET conectados e produziria esse circuito de corpo que a gente já discutiu anteriormente também. Agora, de uma forma genérica, isso não importa. Se você não for olhar essa questão da impedância de corpo, basicamente eu vou ter essa RL' como sendo a carga efetiva do meu circuito em paralelo com a resistência de saída do meu transistor. Então, uma análise bem genérica que fica mais fácil da gente de tirar conclusões para todo tipo de circuito. A gente pode fazer a mesma dedução em relação à resistência de fonte, o RSig, que a gente já viu, ela pode também sair de uma associação de diversas impedâncias que podem existir ali no gate do nosso circuito, beleza? Então, de novo, isso aí é uma análise mais genérica para diferentes tipos de topologias que a gente possa montar para o nosso seguidor de fonte, beleza? Agora, a gente poderia sim usar as técnicas dos métodos de constante de tempo que a gente vem discutindo ao longo da nossa disciplina, mas o Cedra ele prefere aqui fazer uma dedução a partir das leis de Kirchhoff. Por quê? Porque, de acordo com a argumentação dele, e é verdade, aqui eu tenho uma grande interação entre as capacitâncias, né, do nosso circuito. E isso vai gerar um erro entre o uso dos métodos da constante de tempo e um equacionamento onde eu conheça os polos e os zeros desse componente. Mas, na minha opinião, né, fazendo alguns estudos de valores, esse erro não é tão significativo assim. Principalmente, como a gente vai chegar à conclusão, a resposta à frequência desse circuito é tão alta que ele não se torna dominante, né, em relação a um circuito multistágio. Então eu não vejo muito problema de usar o método constante de tempo, não. Mas vamos seguir a dedução do Cedra por enquanto, porque é interessante para a gente ter algumas conclusões. Beleza? Bom, aqui está então o nosso modelo de pequenos sinais, né, já dado todas as simplificações. O que o Cedra faz então é deduzir essa equação via análise de Kirchhoff. Eu não vou fazer a dedução completa, porque está lá no livro do Cedra, vocês podem acompanhar lá, tá até mais, vai ser mais simples. Né? O que me importa aqui também, né, do ponto de vista de discussão, é mais a conclusão que ele chegou. Então ele consegue mostrar que se a gente fizer a análise desse circuito, apesar de ter 3 capacitâncias, a gente acaba tendo um circuito de segunda ordem. Né? E ele condensa isso num equacionamento como este, né? Onde a gente tem uma equação característica lá, que é 1 mais B1S mais B2S2, onde o ganho desse circuito é o ganho de banda média, que a gente conhece, que é muito próximo de 1. O polo que aparece nesse circuito é dado pelo GM-CGS, né? E ele deduz aqui para a gente quanto que vale B1 e quanto que vale B2. Um comentário interessante aqui é o seguinte: se a gente for fazer a análise do método constante de tempo, ou seja, olhar para essa capacitância aqui e ver qual é a impedância equivalente vista por ela, depois olhar para o CGS2, depois olhar para o CL e por aí vai,
né? O que a gente vai conseguir efetivamente calcular é o B1. Né? Então esse B1 aqui já é o resultado dessa análise, né? Dessa análise de constante de tempo. Né? E no caso que a gente assumiria, se a gente fosse fazer a análise a partir do método constante de tempo, né, é que B2 não teria um valor tão significativo para fazer com que este termo aqui, ó, seja relevante na nossa análise. É isso que o método constante de tempo faz. Mas aqui o César preferiu fazer a conta completa e encontrar essa equação. Então nós temos o nosso circuito seguidor de fonte nos produzindo uma resposta em frequência de segunda ordem. Né? E a gente poderia, a partir dessas equações, calcular a frequência de corte superior usando aquele equacionamento, onde a gente conhece aqui os polos e os zeros e faz essa soma quadrática aqui, né, dos inversos das frequências de corte. Beleza? Joia. Se a gente usar aqueles termos que a gente tem usado nas nossas discussões numéricas, a gente vai acabar encontrando para esse seguidor de fonte uma frequência de corte de em torno de 2 MB. Né? E se a gente botar em comparação ao que a gente já viu, então em relação à fonte comum, que estava em torno de 120, com degeneração aí dos 650K, né? O Cascode a gente vê que na prática ele reduz a banda passante, porque o ganho aumenta e tudo mais. A gente pode observar que a frequência de corte do seguidor de fonte é muito superior à frequência de corte dos outros tipos de circuito, de forma que, caso tenha uma composição multistágio, ele raramente vai ser dominante, ou seja, raramente a gente vai ter que realmente se preocupar com essas frequências de corte na análise do nosso amplificador. Né? Mas são frequências bem elevadas, né, que esse cara tem. O interessante, aqui eu fiz uma conta só para ver o quanto a gente erra só por considerar as constantes de tempo. Né? Se a gente fizer a conta da frequência de corte olhando só o B1, ou seja, assumir que a frequência de corte superior seria 1 sobre B1, né? Então fazer uma simplificação, a gente encontraria uma frequência de corte de 2,17 MB. Se a gente comparar aqui com 2,06 MB, esse erro não é tão significativo assim para a gente não usar o método constante de tempo. Né? Lembrando que existem tolerâncias bem grandes, né, para as capacitâncias de junção, né? A gente não tem essa precisão tão grande na definição dela, então esse erro é irrelevante para a gente. Beleza? Então eu ainda acho que pode ser usado o método constante de tempo sim, apesar do Cedar ter feito todo esse esforço para mostrar para a gente a resposta de frequência completa. Uma coisa interessante olhando agora, a vantagem de ter a função de transferência toda, se a gente pegar aquela equação, a gente vai ver que o fonte comum, dependendo dos valores, né, ou seja, dependendo do fator de qualidade, o Q, né, que está deduzido ali embaixo, a gente pode ter uma resposta que vai ser amortecida, subamortecida ou sobreamortecida. Né? E no caso aqui do Q ser maior do que 0,707, ou seja, maior do que 1 sobre raiz de 2, a gente acaba tendo um ponto de ressonância. Né? É interessante saber disso porque muitas vezes no amplificador multistágio, apesar da gente projetar o circuito com todo cuidado e ter uma banda passante bem comportada, o fato de eu ter essa ressonância aí no meu último estágio pode ser um fator de geração de oscilações, geração de ruído, né, no meu circuito. Não necessariamente isso vai gerar instabilidades, mas pode ser que no circuito, caso essa oscilação aí, né, caso essa ressonância seja excitada, ela pode trazer uma resposta não tão agradável para o nosso amplificador. Então, às vezes, conhecer especificamente esse componente, como o Cedra fez, nos dá poder para a gente poder atenuar eventuais ressonâncias que podem aparecer. Beleza? É interessante saber disso, né? Que a gente pode ter essa ressonância aí, uma vez que os polos do meu circuito, na verdade, eles são muito próximos. Né? A gente pode trazer a mesma dedução para o seguidor de emissor, né? A gente pode fazer aqui um modelo de pequenos sinais, da mesma forma. Né? Agora, diferentemente do nosso circuito anterior, a gente tem que levar em consideração o RP. Né? Então, mesmo que a gente faça aquelas simplificações, esse RP vai ficar pendurado aqui no nosso circuito. Né? Mas a gente pode também deduzir. O Cedra faz isso, né? Deduzir a resposta de frequência completa do nosso circuito, levantar a função de transferência. Eu também vou encontrar um circuito de segunda ordem, né?
e aqui tem as definições de qual que é a frequência dos zeros, o valor de B1, que também traz qual que é a constante de tempo que a gente encontraria usando métodos constantes de tempo, que eu também sugiro usar aqui, né? Então a gente tem aqui essa mesma definição. A gente também vai encontrar um circuito de segunda ordem. Os polos, assim como no seguidor de fonte, eles vão acabar sendo polos complexos conjugados que podem gerar alguma ressonância, que efetivamente vão trazer algumas oscilações indesejáveis ao nosso circuito, né? Mas uma questão importante que eu gostaria de ressaltar aqui também é que o seguidor de fonte ou o seguidor de emissor, ele vai trazer uma frequência de corte muito grande comparada à frequência de corte da célula de ganho. De modo que se eu for montar um circuito multi-estágios, ele raramente vai definir a frequência de corte do meu amplificador, né? Então ele não vai ser ele não vai trazer polos dominantes, mas uma coisa que é importante a gente saber dessa ressonância que pode acontecer, porque caso venha a ter oscilações no meu circuito, muito provavelmente elas podem ser impactadas por esse estágio. E aí isso nos dá poder para a gente poder definir estratégias de compensação para esse amplificador que possam atenuar essa ressonância de certa forma. Beleza? Então, o que eu tinha para trazer desse tipo de amplificador é isso. De novo, a gente tem aqui o equacionamento completo dele, né, para ter noção de como a gente pode calcular o fator de qualidade desse circuito e ver essa ressonância no final das contas. Mas eu gostaria de chamar a atenção que para determinar a banda passante em si, eu ainda usaria o método constante de tempo. Mas aqui uma dica é que em vez de tentar quebrar a capacitância CPi ou a capacitância CGS do MOSFET, né, em duas usando o teorema de Miller, não faça isso, porque isso acaba gerando algumas equações que podem te confundir. Aqui a melhor forma é você olhar para cada capacitor e tentar enxergar qual que é a impedância TVNAND que ela está enxergando, né, e fazer aquela composição passo a passo. Na hora que você faz isso, você consegue aglutinar o capacitor CPi nas equações do CMI e do CL, né? Que vocês podem ver nessa equação aqui de B1, acontece aqui, ó, o CMI aparece junto com o CPi dependendo de RSig e também aparece aqui dependendo de RL, né? Então a gente consegue aglutinar, a gente vê que na verdade eu tenho basicamente duas grandes constantes de tempo ali, né? Mas é mais fácil você fazer a análise individual para cada capacitor. Eu vou tentar deixar lá no Moodle uma nota de aula onde eu faço essa dedução, né? Para vocês verem, que eu acho que não tem lá no livro do Cedra. Mas vocês vão ver que não é tão complicado, não. Dá para fazer e fica mais simples do que fazer essa análise na mão, principalmente pensando num sistema onde eu possa ter mais estágios, beleza? Mas é isso aí então, gente. A gente vai ficar por aqui. Na próxima aula a gente vai discutir a resposta em frequência do par diferencial com carga ativa. Então, um grande abraço, até a próxima aula.